Meu nome é Caitlin e, aos 34 anos, eu estava me afogando. Todos os dias, eu carregava sacolas de compras para casa depois de turnos de 12 horas, enquanto trocava de ônibus 3 vezes pela cidade. Meu marido, Jack, ficou deitado no sofá da nossa sala por 2 anos seguidos, assistindo TV, enquanto eu trabalhava até a exaustão. Nossas economias haviam acabado, meu corpo estava debilitado e o ressentimento havia substituído o amor em nosso casamento. Então, numa noite chuvosa, o ônibus número 42 mudou tudo. Uma conversa entre estranhos revelou a verdade que eu estava cansado demais para enxergar. Antes de compartilhar o que ouvi naquela noite, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se se você já se sentiu invisível em sua própria casa. Nunca imaginei que minha vida se tornaria uma maratona interminável de obrigações e exaustão. Há 10 anos, me formei em administração de empresas, cheio de ambição e planos de subir na carreira. Meus pais se esforçaram muito para me ajudar a concluir a faculdade, sendo o primeiro da família a cursar. Eu sonhava com cargos executivos, talvez até mesmo abrir minha própria empresa um dia. O mundo parecia cheio de possibilidades. Então conheci o Jack no churrasco da minha amiga Alison. Ele chegou com uma caixa térmica de cervejas artesanais e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Aos 32 anos, ele era 6 anos mais velho que eu, consolidado em sua carreira como supervisor de construção, confiante de um jeito que me conquistou imediatamente. Conversamos por horas naquele dia, e quando ele pediu meu número, meu coração praticamente pulou para fora do peito. Nosso namoro foi um turbilhão. Jack apareceu no meu apartamento com flores e me surpreendeu com ingressos para shows. Ele preparou refeições elaboradas e me contou histórias sobre sua infância em uma pequena cidade em Ohio. Ele trabalhava duro durante a semana, gerenciando equipes de 20 homens, mas sempre reservava um tempo para nós nos fins de semana. Você é a mulher mais fascinante que já conheci, ele me dizia, passando os dedos pelos meus cabelos. Adoro como sua mente funciona. Em 8 meses, ele me pediu em casamento para uma trilha, ajoelhando-se no topo enquanto o sol nascia. Eu aceitei sem hesitar. Planejamos uma pequena cerimônia no quintal dos meus pais, nada extravagante, pois estávamos economizando para comprar uma casa. Os primeiros anos de casamento foram tudo o que eu esperava. Encontramos um apartamento modesto de 3 quartos em um bom distrito escolar, com um pequeno quintal e vizinhos simpáticos. Jack fez hora extra para ajudar com a hipoteca, e eu consegui um emprego como assistente administrativa na Westbrook Financial. O salário não era incrível, mas os benefícios eram bons e parecia haver oportunidade de crescimento. Emma chegou no nosso 2º ano de casamento, um bebê com cólicas que nos manteve acordados a noite toda, mas derreteu nossos corações com seu primeiro sorriso. Lucas veio 2 anos depois. Nossa família se sentia completa e, apesar do caos de criar filhos pequenos enquanto ambos trabalhávamos em período integral, conseguíamos nos virar. Estávamos cansados, mas felizes, revezando-nos entre as refeições da meia-noite e as atividades de fim de semana. Jack treinava o time de basquete do Lucas, e eu era voluntária na pré-escola da Emma quando podia. Somos uma boa equipe, dizia Jack, me cumprimentando com um high-five depois de superarmos com sucesso uma birra dupla no supermercado. Aí veio a crise econômica. O setor da construção civil foi particularmente afetado. A empresa de Jack enfrentou dificuldades durante meses, cortando horas de trabalho, depois salários, até finalmente declarar falência. No dia em que ele chegou em casa às 14 horas com uma caixa de papelão cheia de itens de escritório, eu soube que nossas vidas estavam prestes a mudar. É só temporário, ele me garantiu, com os olhos revelando sua confiança. As empresas ainda estão em construção. Vou encontrar outra coisa em breve. Acreditei plenamente nele. Jack sempre foi engenhoso e trabalhador. Tinha contatos em todo o setor, recomendações de clientes anteriores e anos de experiência. Encontrar outro emprego podia levar algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, mas certamente não muito. Naqueles primeiros meses, Jack encarou a busca por emprego com entusiasmo. Atualizou seu currículo, ligou para antigos colegas, participou de eventos de networking do setor. Participou de diversas entrevistas, sempre retornando com histórias sobre as empresas e otimismo quanto às suas chances. Disseram que me avisariam na semana que vem, tornou-se seu refrão habitual. Mas as ligações nunca chegaram. O mercado da construção civil havia entrado em colapso total em nossa região.
As empresas não só não estavam contratando, como estavam demitindo dezenas de pessoas. Os antigos colegas de trabalho de Jack estavam aceitando empregos no varejo ou em fast food só para sobreviver. 6 meses depois, seu entusiasmo começou a diminuir. Ele começou a dormir mais tarde, a passar mais tempo assistindo televisão e a consultar sites de empregos com menos frequência. Certa noite, quando perguntei gentilmente sobre seu progresso, ele me respondeu rispidamente: "Você acha que não estou me esforçando?" "Não há empregos, Caitlin." "Nenhum." Recuei, entendendo sua frustração e orgulho ferido. Jack sempre se definiu por sua ética de trabalho e capacidade de prover. Esse desemprego prolongado estava destruindo sua autoimagem. Ao fim de um ano, uma transformação preocupante havia ocorrido. O homem que antes saltava da cama às 5h30 agora dormia até o meio-dia. Candidaturas a empregos aconteciam talvez uma vez por semana, se tanto. Quando sugeri que ele considerasse vagas fora da construção civil, varejo, atendimento ao cliente, qualquer coisa que ajudasse com as contas, ele descartou a ideia. Esses não são empregos de verdade. Não vou virar hambúrgueres aos 40. O médico diagnosticou depressão e recomendou terapia, possivelmente medicação. Jack compareceu a uma sessão antes de declarar que era apenas um papo furado de psicopata. A receita médica ficou vazia no balcão da cozinha até eu jogá-la fora. Enquanto isso, nossa situação financeira piorava cada vez mais. Tínhamos algumas economias, mas, com apenas a minha renda, elas evaporaram rapidamente. Pedi horas extras no trabalho e, depois, um plantão de fim de semana. Meu chefe, percebendo meu desespero, acumulou responsabilidades adicionais sem remuneração adicional. Aceitei tudo sem reclamar, com medo de perder a única fonte de renda que sustentava a nossa família. Nossa vida em casa se transformou completamente. Agora eu acordava às 5 da manhã, preparava o lanche das crianças, separava as roupas delas e deixava o café da manhã para todos antes de pegar o ônibus das 6h15 para o trabalho. Depois de um dia inteiro no escritório, eu fazia compras no supermercado e pegava vários ônibus para casa, chegando por volta das 7h30 para preparar o jantar, ajudar com a lição de casa e cuidar da roupa e da limpeza. Jack ficava onde eu o deixava, no sofá, cercado por embalagens de salgadinhos e latas de refrigerante vazias. Quando eu pedi ajuda, sempre havia um motivo para ele não conseguir: dor nas costas, dor de cabeça, cansaço, apesar de não ter feito nada o dia todo. Candidatei-me a 3 empregos hoje, ele dizia, embora o laptop mostrasse apenas a Netflix no histórico do navegador. Estou aguardando resposta. As crianças notaram a mudança em nossa casa. Emma, de 8 anos, tornou-se cada vez mais retraída, enquanto Lucas, de 6, começou a se comportar mal na escola. Os professores ligaram preocupados com o fato de eu não ter tempo ou energia para lidar com isso. Nossa conta poupança chegou a 0. A dívida do cartão de crédito aumentou. As parcelas da hipoteca atrasaram, depois foram parcialmente quitadas e, por fim, totalmente perdidas. As cartas do banco chegavam com frequência cada vez maior. Eu as escondia do Jack, não querendo lidar com seus ataques defensivos. Eu carregava toda a nossa família sozinha e estava me desmanchando sob o peso. Meu despertador tocou às 5 da manhã, me despertando de um sonho em que eu estava me afogando em areia movediça. A metáfora não passou despercebida enquanto eu forçava meu corpo dolorido a sair da cama. Jack roncava ao meu lado, tendo finalmente ido para a cama às 3 da tarde, depois de uma maratona de filmes até altas horas da noite. Ele não se mexeu por horas. O chão de madeira estava frio sob meus pés descalços enquanto eu me arrastava até o banheiro. O rosto que me deparei no espelho parecia pertencer a alguém uma década mais velho. Olheiras, pele pálida, cabelo sem vida. Eu mal me reconhecia mais. A rotina matinal tinha se tornado mecânica. Tomar banho por exatos 4 minutos. Vestir uma das 5 roupas de rodízio. Fazer 4 sanduíches, 2 para o lanche das crianças e 2 para o meu próprio almoço e jantar no trabalho. Prepare caixas de cereal e tigelas. Verifique as mochilas em busca de dever de casa e autorizações. Acorde Emma e Lucas, incentivando-os a cumprir suas rotinas matinais enquanto, ao mesmo tempo, prepara café e passa uma camisa para uma reunião à tarde. Mãe,
Preciso de $25 para a excursão de hoje, anunciou Emma, me entregando um formulário amassado que deveria ter sido entregue ontem. Meu projeto de ciências está com prazo de entrega e preciso de um cartaz, choramingou Lucas, com leite escorrendo pelo queixo. Fechei os olhos, calculando mentalmente o saldo da nossa conta corrente. Faltam $17 para o pagamento. Mais um problema para resolver depois. Eu dou um jeito, querido. Lucas, vou pegar um cartaz na minha hora de almoço. Agora, depressa. A senhora Peterson vai te levar hoje. Enquanto as crianças pegavam suas mochilas, olhei para o sofá onde Jack se mudaria quando finalmente acordasse. A marca do seu corpo agora era permanente, as almofadas desgastadas no formato exato do seu corpo esguio. Dei um beijo de despedida no papai quando ele acordar, eu disse às crianças, sabendo que ele só voltaria a si muito tempo depois de elas terem ido embora. O ônibus da manhã estava lotado de outros trabalhadores cansados. Me espremi em um assento, equilibrando minha bolsa e sacola no colo. 45 minutos depois, cheguei ao Westbrook Financial, onde trabalhei como assistente administrativa por 9 anos. Minha mesa já estava abarrotada de pastas quando cheguei. Mais um trabalho da Diana, a gerente de marketing, que sabia que eu não recusaria. Caitlin, graças a Deus você está aqui, exclamou ela, deixando cair outra pilha de papéis. A apresentação do Johnston foi adiada para amanhã, e preciso reorganizar tudo isso por sessão e prioridade. Ah, e você pode pegar um café para a reunião da equipe? Obrigada. Você é uma salva-vidas. Ela desapareceu antes que eu pudesse responder. Engoli meu ressentimento e comecei a trabalhar. Durante meu suposto horário de almoço, corri até a loja para comprar o cartaz do Lucas e depois comi um sanduíche na minha mesa enquanto formatava planilhas. Às 3 horas, fiz uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro, joguei água no rosto e liguei para as crianças para garantir que tinham chegado em casa em segurança. Papai está jogando videogame, relatou Emma. Ele disse que está ocupado demais para me ajudar com a lição de matemática. Coloque-o no telefone, eu disse, tentando manter a voz calma. Depois de vários momentos com Emma chamando por ele, Jack finalmente atendeu. O quê? Estou no meio de uma coisa, disse ele, irritado. As crianças precisam de ajuda com a lição de casa, Jack. Você poderia, por favor, tirar 30 minutos para ajudá-las? Estou atolada de trabalho. Estou com uma dor de cabeça terrível, Caitlin. Lutei contra ela o dia todo. Além disso, tive uma entrevista por telefone hoje de manhã que foi péssima, então não estou exatamente a fim de explicar frações. A mentira era tão óbvia que me deu um nó no estômago. Não houve entrevista por telefone. O telefone fixo teria mostrado um histórico de chamadas, e o celular dele estava desligado meses atrás como medida de corte de custos. As crianças precisam do pai, eu disse baixinho. Elas também precisam de jantar e roupas limpas. Mas não vejo você cuidando disso no momento também. Ele retrucou e desligou. Fiquei parada no box do banheiro, com as mãos tremendo de raiva e exaustão. Uma batida na porta me assustou. Caitlin, o Mark está procurando as projeções trimestrais, gritou a assistente de Diana. De volta à minha mesa, descobri que Mark queria as projeções completamente reformatadas em relação ao que havia sido solicitado originalmente. Levaria horas. Enviei uma mensagem rápida para nossa vizinha Sofia, perguntando se ela poderia dar uma olhada nas crianças e talvez ajudar com a lição de casa. Ela já tinha feito isso antes, uma gentileza que eu não poderia retribuir adequadamente com o nosso orçamento apertado. Às 7, meus olhos ardiam de tanto olhar para as planilhas. Finalmente, desliguei o computador e fui ao supermercado, calculando mentalmente as refeições mais baratas que eu poderia preparar para a semana. A loja estava quase vazia, com as luzes fluorescentes fortes realçando meu cansaço enquanto eu comparava os preços do molho para macarrão e contava o troco exato para o peru moído. A viagem de ônibus para casa envolveu 2 baldeações, cada uma delas prolongando meu trajeto enquanto eu esperava em bancos frios com sacolas de compras cortando meus dedos. Normalmente, eu usaria esse tempo para fechar os olhos e descansar por alguns momentos preciosos, mas esta noite o extrato da hipoteca na minha bolsa me deixou com a mente a mil. Estávamos 3 meses atrasados, e a última carta incluía a palavra execução hipotecária pela primeira vez.
Quando finalmente abri a porta da frente, às 8h30, a casa cheirava a pipoca queimada de micro-ondas. Jack estava exatamente onde eu esperava, no sofá, controle na mão, com um jogo de guerra passando na televisão. Latas de refrigerante vazias e sacos de salgadinhos o cercavam como oferendas a um deus preguiçoso. Crianças na cama? Perguntei, lutando para não julgar. Lucas está. Emma está lendo ou algo assim, ele murmurou sem olhar para cima. Coloquei as compras no chão e encontrei Emma encolhida na cama, com o livro de matemática aberto, mas claramente intocado. Terminou a lição de casa, querida? Perguntei, sentando-me ao lado dela, apesar da minha vontade de desmaiar. Eu tentei, mas não entendi, disse ela baixinho. Papai disse que ajudaria mais tarde, mas aí ele começou a jogar o joguinho dele. Passei os 40 minutos seguintes resolvendo problemas de matemática com a Emma, desempacotando as compras enquanto ela tentava fazer cálculos. Quando ela entendeu o conceito, já tinha passado da hora de dormir. Depois de colocá-la na cama, voltei para a cozinha para preparar o almoço do dia seguinte e cuidar da montanha de louça na pia. Jack entrou enquanto eu estava com água e sabão até os cotovelos. Tem alguma coisa boa para o jantar? Perguntou ele, abrindo a geladeira. O tom despreocupado e arrogante em sua voz quase me quebrou. Não tive tempo de fazer nada. Tem coisa para sanduíche. Ele fez um som de decepção. Estava pensando que talvez pudéssemos pedir pizza. Com que dinheiro? Eu queria gritar. Em vez disso, eu disse, não temos dinheiro para comida para a viagem, Jack. Você sabe disso. Jesus, eu só estava sugerindo. Não precisa me arrancar a cabeça. Ele bateu a porta da geladeira e voltou para a sala. Depois de terminar de lavar a louça, sentei-me à mesa da cozinha com as contas espalhadas à minha frente. A luz estava vencida. A água seria a próxima. TV a cabo e internet já haviam sido reduzidas ao pacote mínimo. Simplesmente não havia dinheiro suficiente, e nenhuma mágica orçamentária poderia mudar essa realidade matemática. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha amiga Nathalie. Faz tempo que não te vejo. Noite das garotas neste fim de semana? Eu não via meus amigos há meses. Entre o trabalho, os filhos e a administração da casa, não havia tempo. Mais importante, não havia energia. A ideia de socializar, de ter que explicar o desemprego contínuo de Jack ou fingir que estava tudo bem, era avassaladora. Atolado de trabalho. Adiado, respondi, a mesma resposta que vinha dando há quase um ano. Na manhã seguinte, no trabalho, meu chefe me chamou em sua sala. Por um breve e esperançoso momento, pensei que talvez as horas extras e as responsabilidades adicionais tivessem sido notadas. Talvez houvesse um aumento, uma promoção, qualquer coisa para aliviar nossa carga financeira. Caitlin, você está conosco há quase uma década, ele começou, cruzando as mãos sobre a mesa. 9 anos no mês que vem, confirmei. E você tem sido confiável e trabalhador. A equipe depende de você. Meu coração se alegrou um pouco. Isso parecia promissor. É por isso que eu queria falar com você diretamente sobre a vaga administrativa sênior que será aberta no próximo trimestre. Sei que você demonstrou interesse. Sim, já. Acredito que minha experiência e dedicação me tornam bem qualificado. Ele assentiu, parecendo desconfortável. Em circunstâncias normais, você seria um forte candidato. Mas a posição exige alguém que seja flexível com viagens ocasionais e madrugadas. Posso ser flexível, respondi rapidamente, com o desespero transparecendo na minha voz. Com a sua situação familiar, o desemprego do seu marido e as necessidades dos seus filhos, simplesmente não consigo entender como você poderia se comprometer com o que precisamos. A injustiça me atingiu como um golpe físico. Minha promoção estava sendo negada porque eu já estava sobrecarregada, porque eu precisava de mais do emprego para sair, como Diana certa vez observara sem tato. Minha dedicação estava sendo usada contra mim. Entendo, eu disse, embora não entendesse. Na verdade, não. Naquela noite, carregada de compras e com o peso de mais uma decepção profissional, perdi meu ônibus de sempre. A chuva caía de um céu plúmbeo enquanto eu esperava o próximo ônibus, com água escorrendo pelos meus sapatos gastos.
Quando o ônibus número 42 finalmente chegou, eu estava encharcado, exausto e lutando contra as lágrimas de frustração. O ônibus estava mais lotado do que o normal por causa da chuva. Passageiros sacudiam a água de guarda-chuvas e capas de chuva, criando uma sinfonia de gotas contra o piso de metal. Passei por entre corpos molhados, equilibrando sacolas de compras enquanto tentava não esbarrar em ninguém com a minha bolsa. Os assentos habituais perto da frente estavam ocupados, forçando-me a ir para o fundo, onde o barulho do motor pelo menos abafaria minha fungada. Encontrei um lugar atrás de duas mulheres que conversavam animadamente. Elas não tinham me notado, suas vozes baixas, mas ainda audíveis acima do ronco do ônibus e do chiado rítmico dos limpadores de para-brisa. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas, enquanto colocava minhas malas no chão entre meus pés, suas palavras começaram a ser registradas. 2 anos agora, dizia a mulher mais próxima da janela. Ela estava na casa dos 40 anos, vestida profissionalmente com cabelo curto castanho avermelhado. No começo, eu acreditei quando ele disse que o mercado de trabalho era impossível. Quer dizer, a economia estava ruim, né? Mas, com o tempo, percebi que ele tinha parado de tentar meses atrás. Minha cabeça se ergueu involuntariamente. Ela poderia estar descrevendo Jack. Ele tinha uma desculpa nova todos os dias, continuou. Dor nas costas era a principal, embora os médicos não tenham encontrado nada de errado. Depois vieram dores de cabeça, insônia, fadiga generalizada, mas nunca cansado demais para jogar videogame ou assistir a esportes o dia todo. A segunda mulher assentiu, pensativa. Era mais velha, talvez na casa dos 50 anos, com cabelos escuros com mechas grisalhas e um terninho elegante. E você cuidava de tudo? Trabalho, filhos, casa, finanças. Tudo. Eu chegava em casa exausta depois de fazer hora extra, e ele perguntava o que tinha para o jantar como se ainda fosse minha responsabilidade, apesar de estar em casa o dia todo. A louça ficava empilhada, a roupa suja intocada. Quando eu pedia ajuda, sempre havia algum motivo para ele não ajudar. Fiquei paralisada, com as sacolas de compras esquecidas aos meus pés. Aquela estranha articulava a minha realidade cotidiana com uma precisão incrível. A mulher mais velha suspirou. O que você está descrevendo é, infelizmente, comum na minha prática. Sou terapeuta especializada em dinâmica de relacionamentos e vejo esse padrão com frequência. Quer dizer que outras mulheres também estão vivendo esse pesadelo? Perguntou Ruiva. Mais do que você imagina. O que você está vivenciando combina vários padrões psicológicos. Primeiro, há o que chamamos de desamparo aprendido, quando alguém se convence de que é incapaz de melhorar sua situação e, por isso, desiste de tentar. Isso parece depressão, disse Albert. Pode estar relacionado à depressão, sim. Mas há uma distinção importante. Na depressão pura, a pessoa normalmente reconhece sua deficiência e sente angústia genuína por isso. O que você está descrevendo inclui elementos do que chamamos de incompetência estratégica. Incompetência estratégica. O termo me deu um arrepio na espinha. É quando alguém, consciente ou inconscientemente, executa tarefas mal ou alega incapacidade para que os outros parem de pedir que ele as faça. É particularmente comum na dinâmica do trabalho doméstico. Se alguém coloca a louça na máquina de lavar louça tão mal que a louça sai suja, eventualmente o parceiro para de pedir e simplesmente faz a tarefa sozinho. O ruivo inclinou-se para a frente. Você está dizendo que meu marido está fingindo incapacidade? Não necessariamente fingindo no sentido deliberado. Esses padrões muitas vezes operam abaixo da consciência. Mas pergunte a si mesma, a incapacidade dele parece seletiva? Ele está exausto demais para tirar o lixo, mas consegue jogar videogame por horas? Muito confuso para se lembrar dos formulários da escola, mas perfeitamente capaz de se lembrar das estatísticas esportivas? Sim, exatamente isso. A voz de Ruiva elevou-se um pouco antes que ela se controlasse. A terapeuta assentiu. Outro componente é o comportamento facilitador. Quando compensamos continuamente a falha de alguém em cumprir com suas responsabilidades, inadvertidamente reforçamos seu comportamento. Eles não sofrem consequências negativas por sua inação, porque estamos absorvendo todo o impacto. Então, estou piorando a situação ao assumir a responsabilidade dele. Você está preso em um ciclo vicioso.
Se você não assumir a responsabilidade, seus filhos sofrem. Contas não pagas. Mas continuar como está claramente não é sustentável para você. Eu me vi concordando, prestando atenção em cada palavra. Essa conversa estava falando diretamente à minha situação de maneiras que eu não conseguia expressar sozinha. O terceiro elemento, continuou a terapeuta, é o que alguns pesquisadores chamam de ganho secundário. Isso se refere aos benefícios ocultos que alguém pode obter ao manter um problema, comportamento ou condição. Seu marido pode estar inconscientemente se apegando ao seu estado de desamparo porque isso o liberta da responsabilidade, ao mesmo tempo que lhe dá controle total sobre o seu tempo. Embora eu não tenha nenhuma, disse o ruivo amargamente. Exatamente. E, crucialmente, enquanto você estiver exausta de carregar todo o peso, não terá energia para impor mudanças ou potencialmente deixar o relacionamento. Sua superfuncionalidade permite a subfuncionalidade dele, num ciclo que se autoperpetua. O ônibus parou bruscamente, interrompendo momentaneamente a conversa. Alguns passageiros desceram e vários outros embarcaram, sacudindo a chuva dos casacos. As mulheres baixaram um pouco a voz enquanto o ônibus continuava sua rota. Então, o que eu faço? Perguntou a ruiva, com desespero no tom, refletindo o que eu sentia diariamente. Primeiro, reconheça que não se trata apenas de desemprego ou mesmo de depressão. Trata-se de dinâmica de poder e responsabilidade. Você precisa estabelecer limites claros sobre o que você continuará ou não a arcar sozinha. Tentei conversar com ele. Ele ou fica na defensiva ou concorda em ajudar, mas nunca cumpre. Conversar não é suficiente neste momento. Você precisa de consequências concretas. Por exemplo, pare de lavar a roupa dele. Não compre os lanches favoritos dele. Redirecione o dinheiro de coisas não essenciais que ele gosta para contratar ajuda para você, mesmo que seja apenas um serviço de limpeza uma vez por mês. Ele vai ficar furioso. Provavelmente. Quando mudamos padrões, encontramos resistência. O segredo é se manter firme e deixar claro que você está disposto a ser um parceiro, mas não um cuidador, de um adulto capaz. E se ele ainda se recusar a mudar? A terapeuta fez uma pausa. Então você tem informações valiosas para decidir seus próximos passos. Às vezes, a resposta mais clara vem de se perguntar: se nada mudar por mais 5 anos, você consegue viver assim? É esse o exemplo que você quer dar aos seus filhos sobre relacionamentos? O ruivo ficou em silêncio por um momento. Parece egoísmo pensar em ir embora. Não é egoísmo exigir parceria em uma parceria, disse a terapeuta gentilmente. A questão não é se você está disposto a apoiar um parceiro em meio a dificuldades genuínas. Você provou isso. A questão é se você está disposto a sacrificar seu bem-estar indefinidamente por alguém que é capaz de mudar, mas escolhe não mudar. O sistema de anúncios do ônibus soou, anunciando o próximo ponto. Com um sobressalto, percebi que era o meu. Eu estava tão absorto na conversa que quase perdi. Recolhi minhas malas às pressas e me espremi entre os outros passageiros, quase tropeçando na pressa. Enquanto o ônibus partia, fiquei na chuva, com as sacolas de compras cortando meus dedos, enquanto a conversa das mulheres ecoava na minha mente. Incompetência estratégica, comportamentos facilitadores, ganho secundário. Os conceitos se misturaram, iluminando os últimos 2 anos sob uma nova e dura luz. E se Jack não estivesse com dificuldades para encontrar trabalho, mas tivesse parado de tentar? E se sua impotência não fosse incapacidade, mas falta de vontade? E se meus esforços exaustivos para manter nossa família à tona estivessem, na verdade, permitindo que ele permanecesse confortavelmente naquele sofá? A caminhada de 3 quarteirões para casa parecia diferente de alguma forma. A cada passo pesado nas poças, minha perspectiva mudava. A chuva encharcava minha jaqueta, mas eu mal notava. Quando cheguei à nossa varanda, eu não estava apenas carregando compras. Eu carregava uma compreensão completamente nova do meu casamento. Parei na varanda, com a chave na mão, subitamente relutante em entrar em minha própria casa. Pela janela, eu podia ver exatamente o que esperava: Jack esparramado no sofá, a televisão projetando luz azul em seu rosto com a barba por fazer. Nossos filhos estavam sentados à mesa de jantar, tentando fazer a lição de casa sem supervisão. A cena era tão familiar que era quase uma caricatura. Respirando fundo, destranquei a porta e entrei, colocando as compras no balcão da cozinha.
Mamãe chegou, Lucas gritou, correndo para me abraçar pela cintura. Emma ergueu os olhos do caderno, aliviada. Você pode me ajudar com as minhas perguntas de ciências? Papai disse que não se lembra das aulas de ciências do 5º ano. Jack levantou a mão em um reconhecimento preguiçoso da minha chegada, sem tirar os olhos da tela. Não tem nada para o jantar, anunciou, como se a falha fosse minha e não dele. Eu segui a nossa rotina noturna no piloto automático, ajudando com a lição de casa, preparando uma refeição simples de macarrão, conferindo as mochilas para o dia seguinte. Mas algo havia mudado. Eu observava a mim mesma e a Jack com uma nova consciência, catalogando cada interação através da lente do que ouvirá no ônibus. Quando Jack reclamou de dor nas costas enquanto eu pedia para ele pôr a mesa, notei como a dor desaparecia rapidamente quando seu programa favorito começava a tocar. Quando ele alegou estar muito confuso para ajudar Lucas com cálculos simples, mas recitou estatísticas esportivas detalhadas minutos depois, a contradição era gritante. Como eu não tinha visto esse padrão antes? Depois que as crianças foram dormir, sentei-me diante do nosso computador de mesa no canto da sala de estar. Jack roncava, fazendo barulho de fundo vindo do sofá. Digitei relacionamentos aprendidos de desamparo na barra de pesquisa, e páginas e mais páginas de artigos apareceram. Li sobre comportamentos facilitadores, codependência e o conceito de funcionamento excessivo enquanto o parceiro funciona mal. Um artigo descreveu minha vida com uma precisão assustadora. O superfuncional fica cada vez mais exausto e ressentido, enquanto o subfuncional se torna cada vez mais incapaz e dependente. Essa dinâmica serve para manter ambas as partes estagnadas, uma sobrecarregada demais para criar mudanças, a outra confortável demais para desejá-las. Encontrei um fórum online para parceiros de cônjuges desempregados. As histórias se espelhavam nas minhas com tanta precisão que meus olhos se encheram de lágrimas. Uma mulher descreveu que ia furtivamente ao banheiro para chorar entre as reuniões de trabalho. Outra detalhou como calculava quanta dívida conseguiria administrar se pedisse demissão. Uma terceira compartilhou sua percepção de que a busca de emprego do marido consistia em enviar uma única candidatura semanal para manter a aparência de que estava se esforçando. Criei uma conta anônima e publiquei minha situação. As respostas chegaram em poucas horas. Ele não vai mudar enquanto você estiver cuidando de tudo. Pergunte a si mesmo, se seu filho crescesse tratando a esposa dessa maneira, você aceitaria? Não se trata apenas de desemprego. Trata-se de respeito e parceria. Você está modelando martírio para sua filha. É isso que você quer para o futuro dela? Esse último comentário me atingiu como um golpe físico. O que eu estava ensinando a Emma sobre o seu valor e o que ela deveria aceitar de um parceiro? O que eu estava mostrando ao Lucas sobre as responsabilidades de um homem para com a família? Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em anos. Depois de levar as crianças para a escola, sentei no meu carro no estacionamento e liguei para minha irmã Lauren. Caitlin, está tudo bem? Sua preocupação foi imediata. Não nos falávamos direito há meses. Mensagens rápidas e reuniões de fim de ano eram tudo o que nossas vidas ocupadas nos permitiam. Não, admiti, com a voz embargada. Nada está bem. Desabafei. As dificuldades financeiras, os 2 anos que Jack morou no sofá, meu ressentimento crescente, finalmente, a conversa no ônibus que iluminou tudo. Houve uma longa pausa depois que terminei de falar. Eu estava preocupada com isso, disse Lauren finalmente. Nas poucas vezes que o visitei, notei como Jack sempre dá uma desculpa quando você pede ajuda. Eu não queria interferir, mas, honestamente, parece manipulação vista de fora. Por que você não disse nada? Perguntei, magoada por ela ter visto o que eu não vi. Você teria ouvido isso 6 meses atrás? Ou o teria defendido? Ela estava certa. Eu teria explicado o comportamento dele, dado desculpas, insistido que ele estava se esforçando. Eu estava tão envolvida na narrativa de apoiar meu marido em dificuldades que não conseguia enxergar a realidade. O que eu faço agora? Perguntei. Primeiro, você precisa de aconselhamento profissional, tanto psicológico quanto financeiro. Este não é apenas um problema emocional. É também um problema prático. Lauren recomendou sua terapeuta, que felizmente aceitou meu plano de saúde. Marquei uma consulta de emergência para aquela tarde.
Em seguida, visitei meu banco e tive uma conversa extremamente honesta com um consultor financeiro sobre nossa situação. Só com base na sua renda, manter a casa será extremamente difícil, ela me disse gentilmente. Se o seu marido não contribuir logo, você precisará considerar uma mudança para um apartamento menor ou outros arranjos. A realidade de potencialmente perder nossa casa cristalizou a gravidade da nossa situação. Não se tratava mais apenas de um problema emocional. A estabilidade dos nossos filhos estava em risco. O consultório da terapeuta era um oásis de tranquilidade comparado ao caos em minha mente. A doutora Melissa Winters ouviu atentamente enquanto eu explicava a minha situação, ocasionalmente tomando notas, mas principalmente mantendo contato visual constante, o que me fez sentir verdadeiramente ouvida. O que você está descrevendo é infelizmente comum, disse ela quando terminei, ecoando inconscientemente a terapeuta do ônibus. Você tem carregado todo o fardo físico, financeiro e emocional da sua família enquanto seu marido abdicou da responsabilidade. Eu permiti isso, admiti. Continuei compensando a falta por necessidade. Seus filhos precisavam ser alimentados. Contas precisavam ser pagas. A questão é, o que acontece agora que você reconhece a dinâmica? Passamos a sessão delineando uma estratégia. A doutora Winters me ajudou a perceber que eu precisava tanto de alívio imediato quanto de mudanças a longo prazo. Você precisa determinar quais são os seus limites, explicou ela. O que você não está mais disposto a fazer? Que consequências você está preparado para impor? E, principalmente, qual é o seu cronograma para ver a mudança antes de tomar decisões mais importantes? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno, traçando um plano abrangente. Avaliação financeira, calculei exatamente o que precisávamos mensalmente, o que eu poderia ganhar com possíveis horas extras e quanto Jack precisaria contribuir. Expectativas mínimas, criei uma lista de responsabilidades básicas que Jack precisava retomar, candidaturas a empregos, tarefas domésticas, participação nos cuidados infantis. Cronograma, 30 dias para mudanças iniciais, 90 dias para emprego garantido ou progresso significativo. Sistema de apoio, pessoas com quem eu poderia contar durante essa transição, Lauren, meus pais, amigos de confiança. Pior cenário, se nada mudasse, como seria a separação? Onde moraríamos? Como funcionaria a guarda? Quais medidas legais seriam necessárias? A última sessão foi a mais difícil de escrever, mas a doutora Winters enfatizou a importância de ter uma visão clara de todas as opções. Espere pela mudança, mas prepare-se para a resistência, aconselhou ela. Ao longo da semana seguinte, juntei as peças metodicamente. Abri uma conta bancária separada, só em meu nome, e transferi meu próximo salário para lá. Pesquisei apartamentos acessíveis em nosso distrito escolar. Consultei um advogado sobre uma possível separação, para conhecer o processo e meus direitos. Combinei que as crianças ficariam com Lauren no fim de semana seguinte. Cada passo era assustador, mas também estranhamente empoderador. Durante 2 anos, eu vinha reagindo a uma crise após a outra, lutando para manter nossa família funcional. Agora eu estava agindo de forma deliberada, criando opções em vez de apenas sobreviver. Na noite anterior ao meu confronto planejado com Jack, eu estava no banheiro, olhando para o meu reflexo. A mulher que me olhava estava cansada, mas decidida, com medo nos olhos, mas determinação no maxilar. Você merece parceria, disse ao meu reflexo. As crianças merecem mais. Até o Jack merece a chance de ser melhor do que isso. Ensaiei o que diria, antecipando suas prováveis respostas com base em padrões passados. Eu sabia que haveria negação, atitude defensiva, talvez acusações de que eu estava exagerando ou não estava sendo solidário. Preparei contra-argumentos, exemplos específicos e expectativas claras. Pela primeira vez em anos, senti algo além de exaustão e ressentimento. Eu me senti pronta. A manhã de sábado amanheceu brilhante e clara, um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro de casa. Eu tinha deixado Emma e Lucas na casa da Lauren na noite anterior, dizendo que eles teriam um fim de semana especial com a tia enquanto mamãe e papai conversavam como adultos. A empolgação deles com a festa do pijama tinha sido tingida de confusão. Raramente passávamos noites separados, mas Lauren os distraía com promessas de filmes e bolos.
Jack mal havia notado a ausência deles, resmungando em reconhecimento quando mencionei que eles passariam o fim de semana fora. Agora ele estava sentado à mesa da cozinha, caneca de café na mão, assistindo aos destaques esportivos no celular. Respirei fundo e sentei-me à sua frente. Precisamos conversar, Jack, sobre tudo. Ele olhou para cima brevemente. Pode esperar? A recapitulação dos playoffs dos Celtics começa em 10 minutos. Não pode esperar. Isso é importante. Algo deve ter sido registrado no meu tom de voz, porque ele largou o celular com um suspiro. O que houve agora? É a conta da Shaw. Eu te disse para parar de se estressar com o trabalho nos fins de semana. O tom indiferente em sua voz quase abalou minha determinação. Essa era sua tática padrão, minimizar minhas preocupações, fazendo meu estresse parecer uma falha de caráter em vez de uma resposta razoável às nossas circunstâncias. Não se trata de trabalho. Trata-se de nós, do que aconteceu com o nosso casamento nos últimos 2 anos. Sua postura se enrijeceu. Lá vamos nós de novo. Mais um sermão sobre eu encontrar um emprego. Eu disse que estou tentando. O mercado está. Pare. Minha voz era firme o suficiente para nos surpreender. Estou rastreando seu histórico de navegação, Jack. No último mês, você enviou exatamente 2 candidaturas de emprego. 2. Você passa em média 7 horas por dia em sites de videogame e esportes. O rosto dele ficou vermelho. Você está me espionando? Que diabos, Caitlin? Eu precisava saber a verdade. E a verdade é que você parou de tentar encontrar trabalho de verdade há mais de 1 ano. Isso, você não tem ideia de como é difícil lá fora. Meu setor faliu. Existem outros setores. Há varejo, atendimento ao cliente, serviços de entrega, dezenas de opções. Esse pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas ajudaria a sustentar sua família. Então, eu deveria aceitar qualquer cargo subalterno, destruir minha trajetória profissional, trabalhar ao lado de adolescentes por um salário mínimo, inclinei-me para frente. Nossa hipoteca está 3 meses atrasada. Estamos comendo macarrão instantâneo no jantar enquanto você reclama da qualidade do trabalho. E sim, às vezes sustentar a família significa aceitar um trabalho que não é o ideal. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando no linóleo. Eu não vou ter essa conversa. Você claramente não respeita o que estou passando. Quando ele se virou para a sala de estar, em direção ao seu sofá santuário, joguei minha primeira cartada. A internet e a TV a cabo serão desconectadas na segunda-feira. Ele congelou no meio do caminho. O quê? Não tenho mais condições de pagar. Meu salário mal cobre a hipoteca e as contas de luz. Ele se virou lentamente. Você não pode fazer isso. Preciso da internet para procurar emprego. A biblioteca tem internet grátis, a 6 quarteirões daqui. Eles ficam abertos 8 horas por dia, 6 dias por semana. Seus olhos se estreitaram. Isso é algum tipo de manipulação? Me punir porque você está estressado com dinheiro? Não é um castigo, Jack. É a realidade. Estamos afundando financeiramente enquanto você passa os dias consumindo serviços que não podemos pagar. Ele andava de um lado para o outro na cozinha, passando as mãos pelos cabelos. E daí? Você quer que eu aceite um emprego sem futuro, abastecendo prateleiras? Essa é a sua grande solução? Quero que você contribua de alguma forma, porque agora eu estou arcando com tudo, trabalho, filhos, casa, finanças, enquanto você não contribui com nada. Nada, ele elevou a voz. Estou aqui todos os dias com as crianças. Estar fisicamente presente não é o mesmo que ser pai ou mãe. Emma e Lucas chegam em casa e encontram a geladeira vazia e um pai ocupado demais para ajudar com a lição de casa, mas nunca ocupado demais para jogar videogame. Seu rosto se contorceu de raiva. Você se acha tão perfeita, a mártir que trabalha até a exaustão. Talvez se você não fosse tão controladora, eu pudesse ajudar por aqui. Eu já havia previsto isso, o desvio, a culpa da inação dele sendo minha. No passado, eu teria recuado, pedido desculpas, assumido a responsabilidade pelos sentimentos dele. Hoje, não. Preparei isto, disse eu, deslizando calmamente uma pasta sobre a mesa.
Descreve nossa situação financeira atual, os requisitos mensais mínimos e uma lista de responsabilidades que precisam ser compartilhadas. Ele olhou para a pasta sem tocá-la. Sério, você fez uma planilha sobre o nosso casamento? Fiz um roteiro para salvá-la. Abri a pasta e apontei para a primeira página. Precisamos de $4.000 mensais para cobrir despesas básicas. Estou arrecadando $3.200. Isso deixa um déficit de $800 por mês, o que explica nossa dívida crescente. E você espera que eu magicamente produza $800? Espero que você se esforce para isso. 20 horas semanais com salário mínimo cobririam. E enquanto você estiver procurando emprego, espero que compartilhe as responsabilidades domésticas. Virei a página. Esta é uma divisão de tarefas, cuidados com as crianças e administração da casa. Ele zombou. Então, eu sou sua empregada agora? Você deveria ser minha parceira. Essas são responsabilidades básicas de adulto, não favores que você me faz. Seus olhos percorreram a lista, a incredulidade crescendo. Lavar roupa, fazer compras, buscar coisas na escola. Eu não sou bom nessas coisas domésticas, Caitlin. Você sabe disso. Essa era a incompetência estratégica que o terapeuta do ônibus havia descrito, posicionando-se como inerentemente incapaz de realizar tarefas que milhões de adultos realizam diariamente. Você supervisionava equipes de construção de 20 homens, coordenando projetos complexos com orçamentos milionários. Você é perfeitamente capaz de aprender a separar roupas para lavar e fazer uma lista de compras. Ele empurrou a pasta para longe. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente me dar um contrato e um ultimato como se eu fosse um funcionário. Não é um ultimato. É uma questão de clareza sobre o que precisa mudar para que nosso casamento sobreviva. Sua expressão mudou sutilmente, a arrogância substituída pela incerteza. O que isso significa? Respirei fundo. Significa que não posso continuar assim. O desgaste físico, emocional e financeiro está me destruindo. Se nada mudar, vou levar as crianças e ir embora. As palavras pairavam entre nós, a primeira vez que a possibilidade de separação fora explicitamente mencionada. Jack me encarou, procurando sinais de que eu estivesse blefando. Você não faria isso, disse-lhe finalmente. Mas sua voz carecia de convicção. Já conversei com um advogado sobre o processo. Pesquisei apartamentos no distrito escolar. Abri uma conta bancária separada. Seu rosto empalideceu. Você estava planejando isso pelas minhas costas. Estou preparando opções porque não consigo mais viver assim. A escolha é sua, Jack. União ou separação? Ele andou de um lado para o outro, agitação visível em cada movimento. Isso é loucura. Você está jogando fora 10 anos de casamento porque eu passei por uma fase difícil. 2 anos não é um período difícil. É uma escolha me deixar lutar sozinho enquanto você se livra da responsabilidade adulta. Então, você já se decidiu. Você vai embora. Sua voz falhou um pouco, a primeira emoção genuína que eu via nele em meses. Não, estou nos dando uma última chance para consertar isso. 30 dias. Mostre-me um esforço consistente em direção ao emprego e à parceria na administração da nossa casa. Se eu notar uma mudança genuína, continuamos trabalhando em nosso casamento. Se não, nos separamos. Ele desabou na cadeira, a raiva aparentemente amenizada. Jesus, Caitlin, de onde vem isso? Não é você. Sou eu, finalmente me defendendo depois de anos de comportamentos permissivos que estão prejudicando toda a nossa família. Ele ficou em silêncio por vários minutos, olhando fixamente para a pasta. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. E se eu recusar, se eu disser que todo esse seu plano é controlador e irracional? Olhei fixamente para ele. Então você fez sua escolha. As 48 horas seguintes foram das mais tensas que já vivenciamos. Jack oscilava entre um silêncio taciturno, argumentos defensivos e tentativas de recrutar aliados. Ele ligou para a mãe, que previsivelmente ficou do seu lado, e me ligou para explicar como os homens precisam de apoio durante as transições de carreira. Ele enviou mensagens de texto para amigos em comum com reclamações vagas sobre meus ultimatos e minha falta de compreensão.
Eu me mantive firme, sem me desculpar nem intensificar a situação. Quando as crianças voltaram no domingo à noite, mantivemos uma civilidade fria que não enganou nenhum deles. Emma nos observava com olhos ansiosos, enquanto Lucas se mostrava estranhamente carente. Na segunda-feira de manhã, cumprindo minha palavra, liguei e cancelei nossos serviços de TV a cabo e internet, reduzi nosso plano de celular e retirei tudo, exceto $50, da nossa conta conjunta, depois de pagar a conta de luz. Quando Jack descobriu que a televisão só transmitia estática, sua indignação foi imediata. Isso é infantil, Caitlin. Me punir não vai resolver nada. Não é punição. É necessidade financeira. O dinheiro para luxo simplesmente não existe mais. A primeira semana foi uma disputa de poder de proporções épicas. Jack fez questão de sair de casa com seu currículo e voltou, alegando que todos os negócios o haviam rejeitado. Ele realizava tarefas domésticas com incompetência deliberada, roupas encolhidas, jantares queimados, limpeza que deixava as superfícies mais sujas do que antes. Viu só, ele dizia com uma inocência artificial. Eu disse que não sou bom nisso. Eu me recusei a morder a isca. Tudo bem. A prática ajuda. Tenta de novo amanhã. Na segunda semana, suas táticas de resistência mudaram. Ele começou a se fazer de vítima, suspirando pesadamente enquanto dobrava toalhas e fazendo caretas dramáticas ao levantar um cesto de roupa suja, como se suas costas pudessem ceder a qualquer momento. Quando isso não conseguiu despertar simpatia, ele tentou uma cooperação esporádica, um dia de busca produtiva por emprego, seguido por 3 dias assistindo televisão na casa da mãe. As crianças notaram as mudanças, confusas com o comportamento errático do pai e com a nova tabela de tarefas na geladeira, que incluía o nome dele. O papai está doente? Perguntou Lucas certa noite. Ele fica dizendo que está cansado demais para jogar bola, mas depois vai assistir futebol na casa do tio Brian. Papai está aprendendo novas rotinas, expliquei cuidadosamente. Às vezes, mudanças também são difíceis para os adultos. Na terceira semana, a mãe de Jack chegou sem avisar à nossa porta, determinada a mediar. Essa abordagem de amor duro não está funcionando, ela insistiu. Jack está deprimido. Ele precisa de apoio, não de prazos. Eu o apoiei por 2 anos, respondi calmamente. A depressão explica o comportamento, mas não justifica a falta de esforço. Ele recusou terapia, medicação e aconselhamento profissional. Em algum momento, a saúde mental se torna a responsabilidade dele, não minha. Ela saiu irritada, mas a visita pareceu impactar Jack. Naquela noite, ele se aproximou de mim na cozinha, com uma expressão estranhamente séria. Você vai mesmo embora se eu não me trocar, não é? Perguntou ele baixinho. Assenti, continuando a preparar o almoço para o dia seguinte. Sim, mesmo depois de tudo que construímos juntos? Larguei a faca que estava usando para passar manteiga de amendoim. Jack, o que exatamente construímos juntos ultimamente? Por 2 anos, eu construí sozinha, enquanto você era um espectador da nossa vida. Ele não teve resposta. No dia seguinte, tinha uma entrevista de emprego marcada em uma loja de materiais de construção. Não era na área de gestão de construção, mas usaria seu conhecimento em materiais e ferramentas de construção. A vaga proporcionaria cerca de 25 horas semanais, não em período integral, mas um começo. Na manhã da entrevista, encontrei-o ainda na cama às 9h30, com a cabeça coberta. Sua entrevista é às 11h, lembrei-o, eu não vou, respondeu ele, abafado. Por que não? É inútil. Eles não vão me contratar. Sou superqualificado, e eles vão saber que vou embora assim que surgir algo melhor. Puxei as cobertas. Então por que você marcou a entrevista? Para te tirar do meu pé, para mostrar que eu estava tentando. Ele se sentou, com os olhos vermelhos. Você não entende, Caitlin. Ninguém quer contratar um gerente de construção fracassado de 42 anos com 2 anos de diferença. Você não fracassou, eu disse. A economia fracassou, mas ficar na cama garante fracasso contínuo. Fácil para você dizer. Seu emprego nunca desapareceu. Sua identidade não foi apagada da noite para o dia. E de quem é a culpa?
Você é quem concentrou toda a sua identidade em um cargo, em vez de se ver como alguém com habilidades transferíveis e valor além de uma posição específica. Ele jogou as pernas para fora da cama, com a raiva brilhando nos olhos. Você acha que eu quero ser essa pessoa? Acha que eu gosto de ver você se matando de trabalhar enquanto eu não posso contribuir? Acho que você se acostumou com a impotência porque é mais fácil do que correr o risco de ser rejeitado. Acho que você se convenceu de que está protegendo sua dignidade ao recusar trabalhos inferiores, quando a escolha verdadeiramente indigna é deixar sua família sofrer enquanto você se esconde. Seu rosto se contorceu, a raiva se dissolvendo em algo cru e vulnerável. Não consigo, sussurrou. Não consigo encarar outra rejeição. Não consigo começar do zero de novo. Simplesmente não consigo. Pela primeira vez em nossos confrontos, vislumbrei o medo genuíno por trás de sua evasão e manipulação. Não preguiça, mas terror do fracasso, da inadequação, de enfrentar um mundo que já o havia derrubado uma vez. Sentei-me ao lado dele na cama, sem tocá-lo, mas presente. A entrevista ainda é daqui a 45 minutos. Tome um banho, vista sua camisa azul e eu te levo. Aconteça o que acontecer, você terá enfrentado o medo. Isso é uma vitória, independentemente do resultado. Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu quase imperceptivelmente e se levantou. Foi um pequeno passo, mas talvez o primeiro genuíno em anos. A tensão no carro era palpável enquanto eu levava Jack para a entrevista. Ele estava sentado rigidamente no banco do passageiro, olhando pela janela, as mãos mexendo na pasta do currículo. Mantive os olhos na estrada, com medo de que, se dissesse algo errado, ele me obrigasse a voltar. E se perguntarem por que estou desempregado há 2 anos, perguntou ele finalmente, com a voz quase inaudível. Seja honesto, mas estratégico. O setor da construção civil entrou em colapso. Você investiu tempo explorando opções e se aprimorando, e agora está ansioso para aplicar seu conhecimento em um novo ambiente. Ele assentiu levemente, ensaiando as palavras baixinho. Quer que eu espere? Perguntei enquanto entrávamos no estacionamento da loja. Não, ele disse rapidamente, depois mais suavemente, mas talvez você possa verificar seu telefone caso eu precise de uma carona de volta. Observei-o caminhar em direção à entrada, ombros eretos e uma confiança forçada. Independentemente de aquela entrevista específica ter dado resultado ou não, ele havia dado um passo significativo simplesmente por aparecer. 3 horas depois, meu celular vibrou com uma mensagem. Entrevista concluída, correu tudo bem, parando para almoçar antes do ônibus para casa. Não era entusiasmo, mas também não era derrota. Progresso. Os dias seguintes estabeleceram um novo e frágil padrão. Jack compareceu a mais 2 entrevistas, uma em uma distribuidora de materiais de construção e outra em uma loja de ferragens. Começou a lidar com a coleta de materiais escolares sem reclamar e assumiu a preparação do café da manhã, embora suas habilidades culinárias permanecessem limitadas a cereais e torradas. Ainda havia momentos difíceis. Certa tarde, o encontrei olhando fixamente para a parede em vez de concluir o curso de certificação online que havia começado. Quando perguntei o que estava errado, ele admitiu: fico pensando, qual é o sentido? Mesmo que eu consiga um emprego no varejo, nunca mais vou ganhar o que ganhava. Nunca mais voltaremos a ser como éramos. Talvez não devêssemos voltar, sugeri. Talvez precisemos seguir em frente para algo diferente. Na 4ª semana, Jack recebeu uma oferta da loja de materiais de construção. O salário era aproximadamente metade do seu salário anterior para trabalho de meio período, com possibilidade de promoção a gerente de departamento após 6 meses. Ele aceitou com sentimentos contraditórios, alívio pelo emprego, mas constrangimento pela queda de status e renda. É temporário, assegurei-lhe, um trampolim enquanto você continua procurando algo que corresponda melhor ao seu nível de experiência. E se for agora? Perguntou ele, com preocupação genuína na voz. E se eu nunca mais conseguir um emprego profissional? Então ajustamos nossas expectativas e estilo de vida. Já sobrevivemos a coisas piores. O primeiro turno no novo emprego o deixou visivelmente exausto. 8 horas em pé, depois de 2 anos sentado no sofá, o deixaram com dores musculares e bolhas nos calcanhares. Mas havia algo diferente em seu comportamento quando voltou para casa. Uma dignidade silenciosa que estivera ausente por meses.
É estranho, disse-lhe enquanto preparávamos o jantar juntos naquela noite. As pessoas realmente me ouviam quando eu explicava como escolher a furadeira certa para diferentes projetos. Esqueci como é ter alguém valorizando seu conhecimento. A casa começou a encontrar um novo ritmo. A agenda de trabalho de Jack lhe permitia ter algumas manhãs livres durante a semana, durante as quais ele assumia a tarefa de levar as crianças para a escola e fazer compras de supermercado. Sua renda, embora modesta, aliviou a pressão financeira imediata, permitindo-nos começar a pagar as contas atrasadas. Mais significativa do que as mudanças práticas foi a mudança na dinâmica dos nossos relacionamentos. O desequilíbrio de poder que havia definido os últimos 2 anos estava gradualmente se equalizando. Começamos a ter conversas em vez de confrontos, a colaborar em vez de colidir. Jack também começou a terapia, inicialmente relutante, mas cada vez mais engajado com o avanço das sessões. Meu terapeuta acha que eu estava me punindo por perder meu emprego, garantindo que eu não conseguiria outro, compartilhou ele após sua 3ª consulta. Como se fracassar fosse tão doloroso que eu me sabotasse para não correr o risco de novo. Isso te afeta? Perguntei, cautelosamente. Ele admitiu, olhando para a xícara de café. Quando a construtora faliu, me senti um fracasso total. Como se eu devesse ter previsto ou feito algo para evitar. Mesmo sabendo, logicamente, que isso é irracional. Esses momentos de vulnerabilidade e autoconsciência eram novos, criando espaço para uma conexão genuína que estava ausente há anos. Aos 3 meses, nossa paisagem havia se transformado drasticamente. Jack trabalhava 35 horas semanais, tendo feito turnos extras. Ele havia concluído 2 certificações online relacionadas à gestão de projetos de construção e tinha uma entrevista agendada com uma incorporadora imobiliária comercial que procurava alguém com sua experiência. A vida doméstica também evoluiu. As tarefas eram divididas equitativamente, com Jack tomando a iniciativa em vez de esperar por instruções. As crianças reagiram à mudança de ambiente, tornando-se mais relaxadas e engajadas. A professora de Emma comentou sobre sua melhora no foco na escola, enquanto os problemas de comportamento de Lucas praticamente desapareceram. Nossa situação financeira permaneceu difícil, mas administrável. Tínhamos pago a hipoteca e criado um pequeno fundo de emergência. A mãe de Jack, inicialmente crítica à minha abordagem dura, comentou agora como ele parecia muito mais saudável. Te devo um pedido de desculpas, disse-me ela durante uma visita no domingo. Achei que você estava sendo cruel, mas você realmente acreditava na capacidade dele mais do que eu. As mudanças mais profundas, no entanto, foram internas. A identidade de Jack não estava mais vinculada apenas ao seu antigo cargo ou nível de renda. Ele encontrou valor em suas contribuições em casa e em suas crescentes responsabilidades no trabalho. A depressão dele não havia desaparecido magicamente, mas ele a estava controlando ativamente, em vez de se render a ela. De minha parte, eu estava aprendendo a liberar o controle hipervigilante que desenvolvi durante o modo de crise. Eu podia deixar tarefas para o Jack sem precisar verificar o trabalho dele ou refazê-lo. Eu podia tirar uma noite ocasional para mim sem culpa. O peso esmagador da responsabilidade única havia me aliviado o suficiente para que eu pudesse respirar novamente. Certa noite, cerca de 4 meses após nosso confronto inicial, Jack e eu nos sentamos na varanda dos fundos depois que as crianças já estavam dormindo. O ar de verão estava quente, e vagalumes piscavam no quintal. Não estávamos conversando, apenas convivendo confortavelmente em um espaço compartilhado, algo que teria sido impossível meses antes. Preciso te contar uma coisa, disse Jack, finalmente quebrando o silêncio. Naquele dia em que você me confrontou, quando me mostrou a pasta com todas as finanças e responsabilidades listadas, eu te odiei por isso. Fiquei um pouco tenso. Eu sei. Eu estava com tanta raiva porque você estava me forçando a encarar tudo que eu vinha evitando. Mas também senti outra coisa que não consegui identificar na época. Ele fez uma pausa, reunindo pensamentos. Foi alívio. Alívio? Alívio por alguém finalmente estar traçando um limite. Alívio por eu não poder continuar afundando sem consequências. Eu estava caindo há tanto tempo, e você finalmente disse chega. Foi como atingir o chão depois de uma queda livre. Ele estendeu a mão para mim, cruzando o espaço entre as cadeiras. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu já tinha desistido de mim mesmo.
Apertei os dedos dele, com a garganta apertada de emoção. Ainda temos trabalho a fazer. Eu sei, mas agora estamos fazendo isso juntos. A jornada não estava completa e talvez nunca chegasse. Haveria contratempos, desafios, velhos padrões tentando se reafirmar. Mas quebramos o ciclo destrutivo que quase consumiu nosso casamento e nossa família. Estávamos construindo algo novo a partir das ruínas do que havia desmoronado, algo potencialmente mais forte do que o que existia antes. Um ano depois da viagem de ônibus que mudou tudo, eu estava na nossa cozinha preparando um jantar especial. Não era um aniversário oficial, mas eu queria comemorar a transformação que nossa família havia vivenciado. Enquanto eu picava legumes, ouvia Jack no quintal com Emma e Lucas, suas risadas ecoando pela janela aberta enquanto jogavam badminton, e a rede era um projeto recente de fim de semana que haviam concluído juntos. O contraste com a nossa vida 12 meses antes era gritante. Jack trabalhava na empresa de desenvolvimento imobiliário comercial havia 7 meses, tendo saído da loja de materiais de construção depois de se provar lá. O cargo não tinha o mesmo título ou salário de sua função anterior de gestão de construção, mas utilizava sua expertise e oferecia potencial de crescimento. Mais importante ainda, ele o abordou com um propósito renovado, em vez de ressentimento. Nossa casa havia se transformado de um ambiente tenso e negligenciado em um espaço de responsabilidade compartilhada e cooperação. A tabela de tarefas que antes causava tanto conflito agora estava pendurada na geladeira, praticamente sem uso, já que as tarefas eram divididas naturalmente e concluídas sem necessidade de solicitação. Jack lavava roupa sem encolher, preparava refeições além de cereais e se encarregava de projetos e atividades escolares. A pressão financeira havia diminuído significativamente. Não éramos ricos de forma alguma. A dívida acumulada durante o desemprego de Jack levaria anos para ser totalmente quitada, mas estávamos estáveis. As contas eram pagas em dia. A hipoteca estava em dia e até tínhamos conseguido retomar modestas contribuições para a aposentadoria. A ameaça de execução hipotecária que antes pairava tão forte agora era uma lembrança distante. Eu havia recebido a promoção no trabalho que antes me fora negada devido à minha situação familiar. Com Jack assumindo sua parcela de responsabilidades familiares, eu pude me dedicar plenamente à minha vida profissional sem distrações e fadiga constantes. Meu chefe havia comentado na semana passada sobre a qualidade do meu recente gerenciamento de projetos, sem perceber o quão radicalmente minhas circunstâncias pessoais haviam mudado. Enquanto arrumava a mesa para o nosso jantar de comemoração, refleti sobre as mudanças menos visíveis, mas igualmente importantes. As crianças haviam florescido em nosso ambiente doméstico mais saudável. Emma havia se juntado ao clube de ciências da escola e desenvolvido uma nova confiança. Lucas, antes propenso a agir de forma agressiva para chamar a atenção, agora trazia para casa relatos de comportamento positivo e tinha feito novos amigos. Jack apareceu na porta, um pouco suado das brincadeiras no quintal. Precisa de ajuda? Você pode terminar a salada enquanto eu dou uma olhada na lasanha? Perguntei, ainda ocasionalmente surpresa com a facilidade com que agora coordenávamos as tarefas domésticas. Ele lavou as mãos e assumiu a tábua de corte, fatiando pepinos com maestria. As crianças estão se limpando. Elas abriram o apetite lá fora. A casualidade doméstica do momento, Jack ajudando a preparar o jantar, as crianças brincando juntas pacificamente, a ausência de tensão subjacente, parecia ao mesmo tempo comum e milagrosa. Durante o jantar, relembramos as mudanças do ano anterior. Jack inicialmente relutou em discutir o período difícil com as crianças, mas nossa terapeuta familiar enfatizou a importância da honestidade adequada à idade. Lembra quando o papai começou no novo emprego e estava tão cansado que dormiu em cima do espaguete? Lucas riu, referindo-se ao jantar cedo depois da primeira semana de trabalho em tempo integral de Jack. Ou quando ele tentava fazer panquecas e elas estavam cruas no meio, acrescentou Emma com um sorriso. Jack riu, bem-humorado. Ei, eu melhorei. Essas fatias de pão de alho estão perfeitamente tostadas. É mesmo, pai, disse Emma, mais séria. Você está diferente agora. Melhor. A expressão de Jack se suavizou. Obrigada, querida. Estou tentando ser. Depois que as crianças foram para a cama, Jack e eu nos sentamos na sala de estar com taças de vinho barato, mas festivo. O sofá que antes era sua residência permanente agora era apenas um móvel, não mais um símbolo da nossa disfunção.
Fiquei pensando naquela viagem de ônibus, eu disse. Como tudo poderia ser diferente se eu não tivesse ouvido aquela conversa? Eu também me pergunto isso, admitiu Jack. Se você não tivesse me confrontado, eu ainda estaria naquele sofá, assistindo ao nosso casamento e à nossa família se desintegrarem. Tentei encontrar aquela terapeuta, sabe, confessei. Queria agradecê-la por mudar nossas vidas sem que eu percebesse. Peguei o mesmo ônibus várias vezes, na esperança de encontrá-la. Sem sorte. Balancei a cabeça. Mas talvez isso seja apropriado. Ela era uma mensageira que aparecia exatamente quando necessário, dizia o que precisava ser ouvido e seguia em frente. Jack estendeu a mão para mim. O mensageiro importava, mas o ouvinte também. Alguém mais poderia ter ouvido aquela conversa e não feito nada com a informação. Eu estava desesperado o suficiente para ouvir, reconheci, e aterrorizado o suficiente para agir. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um momento, refletindo. Finalmente, Jack falou novamente, com a voz pensativa. Tenho observado um padrão nas minhas sessões de terapia sobre o motivo pelo qual me desintegrei tão completamente depois de perder meu emprego. Não se tratava apenas de renda ou status, embora esses importassem. Tratava-se de identidade e propósito. Assenti, encorajando-o. Eu me defini apenas como uma provedora de sucesso por tanto tempo que, quando essa função desapareceu, me senti um nada. Sem esse cargo, eu não tinha ideia de quem eu era ou do meu valor. Ele girou o vinho na taça. Em vez de construir uma nova identidade, me isolei no nada. Faz sentido, eu disse. E provavelmente era mais fácil não ser nada do que arriscar tentar e falhar novamente. Exatamente. Cada dia sem fazer nada tornava a ação ainda mais assustadora. Era como se eu estivesse paralisada, me vendo desaparecer, mas incapaz de impedir. O que mudou? Perguntei, genuinamente curioso sobre a perspectiva dele sobre sua transformação. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. O ultimato rompeu a paralisia. Mas o que realmente mudou foi redescobrir que sou mais do que meu trabalho. Sou pai, marido, uma pessoa com habilidades e contribuições que vão além do salário. Essa percepção refletiu o que observei em sua recuperação. À medida que Jack se reconectava com seus múltiplos papéis e fontes de valor, sua dependência e desamparo gradualmente se dissiparam. Acho que há algo importante aí para nós dois, eu disse. Eu me reduzi à condição de sobrevivente e provedora também, perdendo todo o resto na exaustão e no estresse. Nós dois ficamos presos em identidades únicas que não eram sustentáveis, concordou Jack. E estamos encontrando o caminho de volta para sermos pessoas completas. A jornada foi dolorosa, mas, no final, curativa para nós individualmente e como casal. Aprendi lições cruciais sobre limites, comportamentos facilitadores e minha própria cumplicidade em dinâmicas prejudiciais. Jack enfrentou seus medos de inadequação e fracasso, desenvolvendo resiliência e um senso de autoestima mais apurado. Nosso casamento, antes marcado por desequilíbrio e ressentimento, evoluiu para uma parceria genuína, construída com base no respeito mútuo e na contribuição. Nos comunicamos com mais honestidade, compartilhamos responsabilidades de forma mais equitativa e apoiamos o crescimento um do outro, em vez de permanecermos presos a papéis rígidos. A lição mais profunda, talvez, foi sobre a natureza do verdadeiro apoio. Eu acreditava que estava apoiando Jack compensando sua inação, carregando todo o fardo enquanto ele se recuperava. Na realidade, essa abordagem havia permitido que ele continuasse com sua disfunção. O verdadeiro apoio significava acreditar em sua capacidade o suficiente para exigir isso dele, para responsabilizá-lo em vez de tratá-lo como indefeso. À medida que o ano da nossa transformação se aproximava, recorri ao fórum online que me forneceu orientação valiosa durante os meus dias mais sombrios. Compartilhei a nossa história, o confronto, a transição difícil e, por fim, a cura. Mensagens inundaram outras pessoas em situações semelhantes. Algumas ainda com dificuldades, outras inspiradas a agir em seus próprios relacionamentos. Você não o consertou, escreveu uma mulher. Você parou de carregá-lo, o que o forçou a se sustentar sozinho. Eu preciso fazer o mesmo. Essa percepção capturou a essência da nossa jornada. A recuperação de Jack não foi uma conquista minha, mas dele. Meu papel foi impedir que isso acontecesse por meio de proteção equivocada.
Agora, um ano depois, sentada com meu marido em nossa casa recuperada, senti profunda gratidão por aquela viagem de ônibus naquela noite chuvosa e pelos estranhos cuja conversa iluminou o que eu não conseguia ver sozinha. O caminho à frente ainda traria desafios. A recuperação financeira levaria tempo, e velhos padrões poderiam ocasionalmente ressurgir, mas estávamos enfrentando isso juntos, verdadeiramente juntos, pela primeira vez em anos. Se você já se viu carregando mais do que sua parte em um relacionamento ou viu alguém que você ama afundar no desamparo, espero que nossa história ofereça esperança e direção. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer por aqueles que amamos é parar de protegê-los das consequências de suas escolhas. Às vezes, acreditar na capacidade de alguém é mais importante do que protegê-lo do fracasso. E você? Já teve que estabelecer limites difíceis com alguém que ama? Ou talvez você tenha estado do lado do Jack, precisando daquele toque de despertar para resgatar seu próprio poder. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Obrigada por ouvir este capítulo da minha jornada. E lembre-se, a verdadeira parceria significa caminhar juntos, não carregar um ao outro.